hoje. Hoje eu vou falar sobre os 10 comportamentos do terapeuta reikiano de sucesso, né? Então, são alguns comportamentos que eu fui descobrindo e desenvolvendo em todos esses anos que eu venho trabalhando como terapeuta. Então, são comportamentos não só que você deve desenvolver enquanto ser humano, mas também para você trabalhar como terapeuta, para você que já é terapeuta e para você que ainda não é terapeuta, mas tem intenção de repente virar terapeuta um dia, né? Então é legal entender e saber um pouco mais sobre esses temas. Assim, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por entender os padrões da cabeça das pessoas, saber como funcionam os padrões e tentar reverter. Porque existem muitos padrões comportamentais que a gente vive que realmente nos fazem muito mal, né? E se faz mal para nós, vai fazer mal para o seu cliente também. Você vai passar alguma coisa para o seu cliente que não é legal. Ou seja, você melhorando esses comportamentos em você, você vai ter uma qualidade mais alta de atendimento para o seu cliente, né? Então, assim, o primeiro comportamento é para você ser um eterno aprendiz, né? Por quê? Você vai trabalhar atendendo pessoas. Então, você precisa estar sempre atualizado, você precisa estar sempre buscando informação, você precisa sempre entender que você nunca pode parar de fazer cursos, de se reciclar, de buscar ler livros. Um livro, por exemplo, se você ler um livro mais do que uma vez, 2, 3 vezes, você vai fixar muito mais o que está lá escrito no livro, o conteúdo do livro. Então, tudo é assim, tudo que a gente estuda bastante, a gente fica cada vez melhor naquilo. E assim, a questão de ser um eterno aprendiz está muito ligado no seu entendimento que a gente não sabe tudo, né? Por mais que sejamos terapeutas, que ajudamos pessoas, a gente nunca sabe tudo. A gente precisa ter essa humildade de entender que a gente precisa sempre aprender, sempre fazer novos cursos, sempre se reciclar, sempre ir atrás disso para ter uma qualidade melhor no atendimento que você vai dar ao seu cliente, né? Então esse seria, assim, o primeiro comportamento que eu acho super importante, é ser um eterno aprendiz, né? Isso para você trabalhar, para tudo na vida, né? O segundo comportamento é assim, seja flexível, porque no Reiki nós temos um material que o Reiki pegou emprestado da natureza, que é o bambu, né? Que o bambu, nós fazemos uma metáfora com o bambu, que o bambu ele é flexível, né? Ele aguenta ventos fortíssimos, ele passa por coisas, ele dobra, mas ele não quebra, né? Então assim também nós precisamos ser. Quanto mais flexíveis formos, melhor vamos conseguir entender até as questões do seu cliente, né? A gente vai estar mais próximo dele, porque a pessoa que é muito enrijecida, a pessoa que não tem, que acha que sabe tudo, qualquer coisa assim, ela não vai dar uma qualidade como deveria, com excelência para o seu cliente. Então, quer dizer, ser flexível, ela é aquela pessoa que tem sempre a mente aberta para novas teorias, para novos aprendizados. É muito importante essa parte da vida, a flexibilidade, né? E por isso acho que o Reiki foi bem nesse ponto da flexibilidade, de mostrar para as pessoas a importância da flexibilidade, ou seja, integrar a flexibilidade nas terapias que você pratica.
Porque, por exemplo, você vai falar, eu trabalho só com uma terapia. Então, isso também não é ser flexível. Isso também não é você dar atenção que, de repente, o seu cliente precisa de uma coisa mais integrativa, né? E com a flexibilidade, você pode unir essas técnicas diferentes, né? Então, por exemplo, como treinar essa flexibilidade? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para treinar essa flexibilidade. Por exemplo, se você é destro, até parece uma coisa, mas eu estou treinando a flexibilidade física. Não, você está treinando a flexibilidade como um todo. Então, por exemplo, você é destro, você escova seu dente com a mão direita, faz uma coisa diferente. Escova seu dente com a mão esquerda, sabe? Começa a fazer uns exercícios para te tirar da sua zona de conforto e para aumentar essa flexibilidade. Faz alguma coisa diferente que você não está acostumado a fazer. Isso vai te tornar mais flexível também. O outro comportamento é você ter foco e resultado, né? Porque quando você recebe alguém que você vai atender na sua sala, você precisa ter um foco no resultado, em ajudar aquela pessoa. Sabe, aquela pessoa tá lá, ela te procurou porque ela precisa de alguma coisa. Então, às vezes, o que vai acontecer? Muitos terapeutas acabam por ter foco no problema da pessoa, né? Então, você vai ficar junto com a pessoa se lamentando e deixando aquilo crescer dentro da pessoa. Se você consegue rapidamente detectar os problemas da pessoa e traçar com ela um plano de atendimento com foco no resultado para ela melhorar em menos tempo possível, é um comportamento excelente para quem quer ser um terapeuta ou já é um terapeuta. É uma super dica de acelerar esse processo, né? Porque tem muitas pessoas que ficam com o foco ali no problema. Gente, tem pessoas que gastariam fortunas para poder ter esse tempo de voltar no tempo e falar, nossa, como eu queria mudar e conseguir fazer uma coisa diferente, como eu gostaria de ter o foco na solução dos meus problemas e não no problema em si, né? Então, assim, o dia tem 24 horas. A gente consegue acelerar isso, a gente consegue pensar mais no resultado, sabe? Falar, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso fazer isso? Ao invés de ficar falando, poxa, eu tô com esse problema, o meu cliente está com esse problema, o que fazer, né? Pensa, coloca várias opções de solução, mas tenha sempre em mente o foco na solução e não fique se lamentando no problema, né? Isso é também uma grande dica aí de um comportamento para você ser um terapeuta de sucesso. Outra coisa é a prática contínua. Quando você acaba de se formar em uma determinada técnica, pratique, que nem você acabou de se formar num curso de Reiki, vai lá e faça as práticas. Porque se você bobear, se você deixar lá encostado e falar, um dia eu faço, um dia eu vou ver isso, você vai acabar esquecendo. Então, pratique no seu irmão, no seu pai, no seu namorado, na sua mãe, em você mesmo, na casa. Eu estou dando o exemplo do Reiki, mas se você estiver fazendo outras técnicas, outras coisas, pratique aquilo que você estiver aprendendo. Então, quer dizer, tenha uma prática contínua, sabe? Porque só assim você vai estar habilitado para uma hora realmente, se você tiver interesse, começar a atender pessoas. Porque senão você não vai ter você nunca vai ter essa prática, né? Se você não está praticando, como que a gente vai ter prática se a gente não pratica, né? Então, você precisa para ter prática, você precisa praticar. Ainda que seja nos seus familiares, nos seus animais de estimação, aonde for, mas tenham aquilo em prática, pelo menos um pouco por dia,
entre em contato com aquilo que você acabou de aprender. Faça alguns exercícios, sabe? Pratique aquilo. Um outro comportamento muito importante é a empatia. A empatia, eu diria que é uma das coisas mais importantes para você ser um terapeuta de sucesso. Por quê? Porque a empatia, você precisa se colocar no lugar do outro, né? Então, você se colocar no lugar do outro, muitas vezes não é uma coisa muito simples, né? Você sair da sua condição de terapeuta e ir lá e falar, deixa eu ver, como é que o outro tá vivendo, o que ele tá sentindo, como é que é a vida dessa pessoa, quais são as suas reais necessidades. Então, isso é você fazer esse exercício e ir lá, no lugar da outra pessoa. É importantíssimo. Na programação neurolinguística, existe isso como ponto das percepções, e essa é a segunda percepção, né? Do ouvir, do sentir, de exatamente ver como a pessoa está se sentindo. Então, é muito poderoso você fazer essa empatia e se colocar no lugar da pessoa. A qualidade do seu atendimento vai ser muito maior, porque você vai pensar, né? A primeira sessão, você vai entender, você vai fazer uma ficha de anamnese com a pessoa, você vai estar lá, só que depois disso, você precisa pensar um pouco em tudo aquilo que a pessoa te narrou, tudo aquilo que a pessoa te falou, e aí você vai fazer esse exercício, se colocar lá, ver como ela se sente, para você ver com quais as melhores técnicas você vai conseguir ajudá-la, se pondo você naquela situação. E se fosse comigo, o que eu gostaria que fizessem? Como eu gostaria que isso acontecesse? Então, a empatia é imprescindível e super importante, né? Agora, uma coisa, é legal você entrar em conexão com a pessoa para fazer essa empatia. Você precisa ter uma conexão, né? Se conectar com a pessoa, mas não entrar em sintonia, gente. São coisas bem diferentes, conexão e sintonia. A conexão te dá a possibilidade de você se pôr no lugar do outro e entender. A sintonia vai te fazer, muitas vezes, sentir de fato o que aquela pessoa está sentindo, e aí você pode entrar num problema de igual dela, de estar se lamentando junto com ela, e quando você vai ver, em vez de você ajudá-la, você vai estar falando as mesmas coisas. Nossa, mas verdade que isso aconteceu, você não vai estar ajudando a pessoa, né? Você vai estar complicando ainda mais a vida da pessoa. Então, conecte-se, mas não entre em tanta sintonia energética, né? São coisas diferentes. Uma outra coisa, um outro comportamento importante é você sentir a gratidão e também passar isso para o seu cliente, né? Você ensinar o seu cliente como que são as técnicas da gratidão, né? Então, você que é um terapeuta reikiano, você sabe dos 5 princípios, que dentre os 5 princípios, um deles é a gratidão, que é um dos mais poderosos, né? Onde você consegue realmente até antecipar, você você sai de uma área de escassez, né? Você começa a vibrar com a gratidão, você começa a mudar os seus padrões mentais de escassez. E aí você passa por uma antecipação de prosperidade, de tudo que você deseja. E também é muito importante você agradecer as pequenas coisas que te acontecem no dia a dia. As pequenas coisas, você pode fazer um teste. Faz um teste de 21 dias. Todo dia você pega um papel e escreve no papel agradecendo todas as coisas legais que te aconteceram. De repente, se alguma coisa não tão legal assim aconteceu, você pode agradecer porque não deixou de ser um aprendizado, né? A gente deve também agradecer alguma coisa que de repente não foi tão maravilhosa quanto a gente esperava, mas a gente aprendeu alguma coisa, foi um aprendizado. Então, ok, a gente pode agradecer por isso também. E você, enquanto terapeuta,
você também pode ensinar isso para o seu cliente, né? Aos poucos a gente vai ensinando, olha, procura agradecer, veja bem as coisas que você tem de legal, porque depende, a gente atende pessoas com os mais diversos tipos de problemas. E você vai ter essa sensibilidade para saber se esse cliente que está na sua frente, o caso dele é esse, o caso dele é de você passar algumas dicas de gratidão, de como ela funciona, né? Bom, muito bem. Um outro comportamento muito importante é o de você acreditar em você mesmo, né? Então, acredite em você mesmo quando você estiver trabalhando, quando você estiver atendendo. Porque, gente, se você não acreditar em você, se você não botar fé no que você está fazendo, se você não tiver segurança, imagine o seu cliente. Aí ele não vai ter mesmo. Então você precisa acreditar em você. E como que você faz para acreditar em você? Você precisa ter segurança no que você está fazendo. Você precisa estudar, você precisa entender do que você está fazendo. Mas e aí? Mas Rosana, no começo, como é que eu vou fazer isso? Eu acabei de começar, eu acredito em mim, mas calma, né? Tem que ser devagar. Claro, é um processo. É um processo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você atende, mais você vai criando confiança em você mesmo. Então, assim, você pode, no início da sua carreira, você pode atender de forma social, você pode fazer preços até que sejam um pouco abaixo do mercado, porque você está aprendendo. Você pode, de novo, praticar nos seus familiares. Aí você vai vendo os resultados acontecendo e você vai vendo que você cada vez vai acreditar mais em você. Isso é matemática, gente. É matemática. Você vai acreditar porque você vai ver os resultados acontecendo. Então isso é uma coisa fantástica, sabe? Não é mágica, não é nada disso. É conhecimento. Então o conhecimento vai te fazendo acreditar mais em você. Assim, tem duas coisas que te atrapalham demais sendo terapeuta. É o medo e a dúvida, né? Se você tiver medo e dúvida, você vai ficar inseguro, né? Então, não tenha medo. Não tenha medo. Você tá ali, você já aprendeu o que você precisa aprender e você é capaz, sim, de colocar tudo em prática, né? Porque você estudou antes, você se preparou, você fez, você praticou nos seus familiares, você atendeu pessoas socialmente que nem os médicos quando terminam a faculdade, eles não vão fazer uma residência, não vão fazer coisas que vão propiciar com que eles estejam mais seguros do que eles vão ter que fazer depois, vão ter que fazer uma cirurgia, vão ter que fazer alguma coisa. Então, sem dúvida nenhuma, você precisa estar seguro, né? E então, esse foi mais um comportamento. O outro comportamento que é muito importante, até para o terapeuta ter, é a própria compaixão, né? Então, você precisa ter compaixão daquela pessoa que chegou ali com uma necessidade. Ela chegou ali precisando de você. Então você precisa sentir alguma coisa, é um pouco diferente da empatia, porque a empatia você se colocou no lugar do outro, você viu o que está acontecendo com o outro, você tentou. A compaixão não, a compaixão você vai realmente ajudar aquela pessoa a resolver o problema dela. Então ser compassivo é isso, ser compassivo é buscar a solução do problema daquela pessoa junto com ela. Então, é um comportamento extremamente importante para um terapeuta de sucesso, sabe? Porque se você chega arrogante, porque às vezes você vai procurar um profissional e você encontra na sua frente uma pessoa que é tudo, que tem tudo, é tudo menos compassivo. A pessoa é arrogante, a pessoa pode ser uma excelente, ela pode ter técnicas excelentes. Ela pode saber disso, saber daquilo, saber do outro. Mas se ela não sentir um pouco de compaixão pela pessoa que está ali na frente,
se ela não abraçar aquela causa, se ela não sorrir para a pessoa, se ela não fazer com que a pessoa se sinta realmente acolhida, eu não sei vocês, mas se eu for um profissional assim, eu saio correndo e não volto nunca mais. Então, assim, a pessoa precisa sentir isso, né? Então, assim, são coisas que fazem muita diferença. Bom, um outro comportamento é a humildade. Sabe, a gente precisa ter humildade, porque a gente precisa atender as pessoas de uma forma que a gente não sabe tudo, né? Não sou Deus, eu não sei tudo, né? Mas eu vou escutar atentamente o que a pessoa precisa me dizer, eu vou, na medida do possível, eu vou buscar informações caso eu não saiba. Às vezes a pessoa chega com um problema na sua sala que você nunca ouviu falar. Pode acontecer? Pode acontecer. De a pessoa chegar lá de uma coisa que você nunca ouviu falar. Você vai fazer a ficha de anamnese da pessoa, é possível que seja um tratamento longo, é possível que sejam pacotes, né? Que nós terapeutas holísticos costumamos trabalhar com pacotes, então a gente fecha normalmente sessões, várias sessões, e aí você vai buscar informações, mas uma coisa é certa: você vai aplicar reiki na pessoa, seja qual for o problema que ela tiver, e ainda que você não conheça, se ela veio com uma palavra completamente esquisita que você nunca ouviu falar, o reiki vai ajudar em todas as situações e você vai ver as outras técnicas que você usa, como utilizá-la naquela questão específica daquela pessoa. Só que para isso você precisa ser humilde, você precisa ter essa humildade de reconhecer que você não sabe tudo, mas que você vai buscar saber. Porque é isso que a gente faz o tempo todo, a gente estuda o tempo todo. Gente, eu não paro de estudar, entendeu? Estudar é muito importante para um terapeuta. Rever as coisas, estudar e estudar de novo, e ler um livro, e ler o livro 2 vezes, entender novamente. Então, são coisas importantes, né? E, por último, a ação. Porque não adianta tudo isso que a gente falou se a gente não tiver ação, né? Então a gente precisa gerar ação, gera resultado. Então você vai lá, você vai... todas essas coisas que a gente falou acima, se fizer tudo igual, por exemplo, se eu fizer tudo da mesma forma sempre, eu vou obter os mesmos resultados sempre. Então, se eu quero mudar uma situação minha, uma situação do meu cliente, eu tenho que tentar as várias alternativas que a gente tem para cuidar daquela pessoa. Então, a ação é muito importante em todos os casos. Muito, né? Senão, a gente aprende, a gente fica cheio de teoria na cabeça e não age. Aí não adianta nada. Você estudou muito, mas você não põe aquilo em prática, você não age, então só a teoria não resolve, né? E com tudo isso, a gente consegue resolver praticamente quase todos os problemas dos nossos clientes, com essas coisas que eu falei para vocês, claro, e com a parte técnica, a gente tem que estudar, conhecer, estudar o reiki, estudar outras terapias, estudar o que você quiser estudar, o que você se identificar e o que você quiser atender, da forma que você quiser atender para ter sucesso, né? Então, mas sem isso, o que vai te ajudar a desenvolver esses comportamentos? Né? Nós temos algumas coisas. Nós temos a gente já, para quem já fez o curso de Reiki ou para quem ainda vai fazer, a gente sabe que nós temos os 5 princípios que nos ajudam muito a desenvolver tudo que a gente precisa desenvolver. Nós temos os pilares do Reiki que são tão importantes, né? Que a gente pode ajudar, que são a alimentação, exercícios físicos, o autotratamento, o descanso, são coisas muito importantes. As meditações que estão dentro do autotratamento, meditar vai te ajudar a desenvolver todas essas coisas que a gente comentou. Sabe, você vai se transformar numa pessoa que tem todas essas qualidades e seja um canal realmente de uma energia equilibrada para poder chegar lá, né? Então, nós temos muitas ferramentas para poder conseguir desenvolver. Falar, nossa,
todas essas coisas que a gente falou de generosidade, disso, daquilo, de empatia, de compaixão. Gente, é muita coisa, mas a gente consegue, sabe? Nós somos muito versáteis, as pessoas, os seres humanos, nós somos muito versáteis e nós somos dotados dessa capacidade, né? Então, principalmente para você que já é terapeuta ou que vai ser terapeuta, você vai ver que você vai tirar de letra tudo isso. É um pouquinho de empenho e vai dar tudo certo.